Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. Sabe aquelas dúvidas que todo dono de gato tem? Quando será que minha gatinha vai entrar no cio? Será que eu devo castrar? Quando é que meu gato vai ficar velho? O que será que pode acontecer com ele? Ou quando o veterinário fala para você que quando o seu gato é filhote, você precisa acostumar ele a uma série de estímulos para que no futuro ele fique um pouco mais tranquilo. Mas como será que essas coisas acontecem na vida do felino? Quais são as fases de desenvolvimento da vida do seu gato? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Se você já acompanha a gente no nosso canal, com certeza você já me ouviu falar que nós precisamos utilizar a fase de socialização do filhotinho para acostumar ele com determinadas situações. Se você ainda não acompanha a gente no nosso canal, é uma ótima oportunidade para você começar agora, porque lá tem muita informação bacana. E aí você vai ver que eu falo isso muitas vezes. Mas quando é essa fase especificamente? Vamos entender aí como é que o gatinho vai se desenvolver, justamente para a gente saber o que é mais importante em cada fase da vida e quais são as mudanças que podem acontecer no comportamento desse gato. O gatinho, assim que acabou de nascer, quando a gente chama ele de neonato, na primeira semana de vida, ele ainda tem os olhinhos fechados, o ouvidinho também, ou seja, é extremamente dependente da mãe. Esse gatinho ele mia bastante porque ele quer mamar, mas ele ainda é desajeitado, não vai sair de perto do ninho, dos irmãos, da mãezinha dele, fica fofando ali, ele sente o calor da família e tende a ficar sempre muito próximo, porque ele não tem referência ainda, ele não enxerga, ele não escuta, então ele é completamente dependente e fica ali pertinho dessa família. Essa fêmea, ela vai estimular esses gatinhos a fazer xixi e cocô. Nem isso eles fazem sozinhos. Então ela lambe a região genital dos gatinhos e o ânus deles e ela acaba até ingerindo essas secreções dos filhotes. Aí a gente fala, nossa, mas por quê, né? Não precisava de tudo isso. Mas, pensando evolutivamente, quando a fêmea está ali, né, nessa situação de ter filhotes, ela está bastante vulnerável. E o que ela menos quer é que algum estranho se aproxime do ninho dela com esses bebezinhos. Então ela evita ao máximo que esse local fique sujo, que tenha cheiros que possam atrair um possível predador, por exemplo, talvez um outro gato que vai incomodar, né, essa família. Então ela ingere tudo, todos os excrementos dos filhotinhos, e é uma forma dela manter esse ninho limpo e sem odor. Isso é importante, né? É uma forma de defesa dessa fêmea nessa situação em que ela precisa ali ficar tranquila e cuidar desses gatinhos que estão exigindo muito dela. Nessa primeira semana, então, o que eles vão mais fazer é mamar e dormir. Então, Mia vai mamar bastante, a mãezinha tá ali cuidando deles, depois eles dormem bastante também. Essa é a primeira fase do filhotinho. Depois desse período, mais ou menos ali entre 7 e 14 dias, os gatinhos passam por uma fase que a gente chama de fase de transição. Nesse momento, o olhinho vai abrir, os ouvidos vão abrir, então ele começa a sentir um pouco mais do ambiente ao redor dele. Ainda de uma forma muito simples, né? Muito inicial, mas ele já vai começar a receber alguns estímulos do ambiente, visuais, de som. E nessa época o gatinho começa a ficar um pouquinho menos desajeitado e ele pode andar um pouquinho mais distante desse ninho, realmente porque ele vai começar a perceber coisas e vai se sentir estimulado. Então ele já começa a se afastar um pouquinho mais, mas ainda assim fica ali com a mãe, vai continuar mamando, está na fase de aleitamento.
nessa fase as interações entre os irmãozinhos começam a acontecer também. Tudo isso vai ser aprendizado para o gato que ele vai levar para o resto da vida dele. Passada essa fase de transição, que o gatinho se desenvolve bem rápido, até quando a gente acompanha esses filhotinhos, a gente percebe o quanto eles crescem rápido e se desenvolvem. Eles vão passar pela fase de começar a utilizar a caixa de areia, então a mãe vai parar de estimular e eles vão já começar a enterrar as fezes e a urina. E aí sim vem o período de socialização que a gente tanto fala, que é extremamente importante. Por quê? Porque nessa fase que acontece ali entre 3 e 9 semanas, o gatinho ele vai ser extremamente curioso e ele vai interagir ao máximo com os irmãos e com a mãe. É nessa fase que ele aprende tudo, né? Que ele está aberto a se socializar realmente. Então, quando a gente tem um gatinho nesse período com a gente, é nesse momento que você precisa apresentar para ele tudo aquilo que você acha que deve. Então, a manipulação, se você tem um gatinho nessa fase, pega ele, toca ele, mexe na boquinha, na patinha, manipula ele bastante, pega no colo, mostra para ele sons diferentes. Se você tem outros animais, é nesse período que eles precisam se conhecer. Claro, sempre com cuidado, fazendo isso de uma forma tranquila, sem assustar o seu gatinho e de forma supervisionada, controlada. Mas é aqui que você tem o filhotinho mais aberto a aprendizado. Então, qualquer tipo de brincadeira, se ele vai usar uma coleirinha para passear, por exemplo, talvez um banho para que ele não estranhe tanto lá no futuro, o contato com a gente, andar de carro, tudo que você puder expor ele, faça. Isso vai fazer com que isso aumenta a probabilidade do seu gato, quando adulto, não ficar tão assustado ou tão reativo com determinadas situações, porque ele já foi exposto a isso justamente nessa fase em que ele estava mais predisposto a todo esse aprendizado. Não significa que quando a gente não pega essa fase do nosso gatinho, que a gente não vá treinar o nosso gato depois, não vá tentar ensinar ele, às vezes dessensibilizar se ele tem medo de alguma coisa. É claro que a gente sempre vai tentar, mas essa fase é a fase mais rica. Então, se você tem oportunidade de lidar com ela, aproveite. Essa é a fase que a gente tanto fala em tantos vídeos. Nesse período, o gatinho vai começar também a se endireitar. Sabe aquele reflexo do gato de quando ele cai, né? Quando ele pula, ele endireitar a posição do corpo para cair de pé? É nesse momento que o gato começa a treinar isso e lá perto de um mês mais ou menos ele já vai começar a comer algumas coisas. Então a mãe dele, ela mesmo amamentando os filhotes, ela já começa a trazer algumas presas e começa a ensinar o gato a caçar. Primeiro ela traz as presas já abatidas, num segundo momento ela vai trazer presas vivas para que esses gatinhos comecem justamente a apurar esse sentido de caça. Alguns problemas de comportamento, às vezes um gato que não sabe brincar, por exemplo, que é um pouquinho bruto para brincar, pode ser que ele tenha perdido uma parte importante dessa socialização. Gatinhos que a gente encontra muito novos e que são separados da família, principalmente da mãe, eles podem ter alguns probleminhas de adaptação no futuro, porque eles não tiveram esses ensinamentos maternos e dos próprios irmãos. E isso é extremamente importante para o desenvolvimento do gato. Sempre que a gente tem a oportunidade de deixar os filhotes com a mãe, a gente tem que fazer isso, né? Deixa ela amamentar tudo que ela tem direito e ela desmamar esses filhotes, porque nesse momento que ela desmama, ela já teve tempo hábil de ensinar tudo para eles. E aí a probabilidade da gente ter um adulto mais estável, que teve todo esse aprendizado necessário, é muito maior. Infelizmente, mesmo quando a gente compra um gatinho, às vezes a gente pega esse gato muito novo, ou quando a gente encontra
uma fêmea com filhotes, as pessoas separam esses filhotes. Já manda cada um para um adotante e a mãezinha já vai para a castração e ela não tem o tempo que ela precisa para ensinar esses gatinhos. Então não separe essas famílias, dê tempo para ela desmamar, para ela mostrar tudo que ela precisa para esses gatinhos. No futuro isso vai ser extremamente positivo. A gente percebe reflexos disso, né? Dos gatos que puderam ficar com a mãe e com os irmãos pelo tempo necessário. Então, depois que esses gatos estão realmente comendo e já desenvolvendo aí essas técnicas de caça, essa família vai se separar. Esse é o momento correto de você levar o filhote para casa. Até 1 ano, esse gato é considerado um gato jovem. Ele vai passar por algumas transições na vida, então a gente vai ter a mudança da dentição. A dentição do filhote cai e esse gato vai ter a dentição permanente, igual criança mesmo. O pelo muda, esse gato vai ficar maduro, ele vai crescer tudo aquilo que ele precisa, né? Que ele tem como característica genética, vai amadurecer, inclusive sexualmente. É nessa fase do jovem que todas as mudanças hormonais acontecem e esse gato sempre se aperfeiçoa. Então, a cada momento ele tá brincando, ele tá caçando, ele tá exercitando para que ele vire um adulto aí capaz de viver muito bem sozinho e de ser bem sucedido na hora da alimentação. A gente passa a considerar um gato adulto com 3 anos de idade. Nessa fase, esse gato ele já vai ter completado inclusive a maturidade social que a gente fala. Então, ele já teve aí todas as interações, ele já se desenvolveu em termos de temperamento, vamos dizer assim, de personalidade, como a gente falaria para uma pessoa. O desenvolvimento comportamental dele finaliza nessa época e é extremamente relacionado com aquele comecinho que a gente falou. Então, dependendo das experiências que esse gato teve lá na fase de socialização, é que ele tem esse repertório agora na fase adulta. Talvez ele tenha alguns medos, pode ser que ele não se familiarize tão bem com determinadas situações, que ele não tenha sido exposto. Mas é aqui que o gato está realmente maduro, psicologicamente e fisicamente. Então, por volta de 3 anos de idade. Até os 6 anos, o seu gato permanece nesse período. Até aqui, ele já foi castrado, já passou por todas as transformações, é um gato que está no auge ali de atividade. Dificilmente a gente tem problemas clínicos, estão falando de um gato 100% domiciliado e controlado com as vacinas, medicação para verme, antipulgas, enfim. É um animal que vai estar no auge da saúde física também. De qualquer forma, é importante a gente sempre observar o nosso animal, qualquer alteração que você perceber, física ou comportamental, procurar o veterinário, tratar esse gatinho. Gatos precisam de rotina, de consistência, então você vai montar o seu ambiente pensando no bem-estar dele, vai brincar com ele todos os dias, de preferência de manhã e à noite. Dessa forma você vai manter o bem-estar da sua família e do seu gatinho. A partir dos 7 anos, nós já consideramos o gato como um adulto maduro. Ainda não é um senhorzinho, mas ele já passou para uma outra fase, ele já está mais maduro. Pode ser que daqui para frente você já observe que o seu gato fica um pouco mais tranquilo, pode ser que ele já não brinque tanto como ele brincava antes, mas isso é natural desse desenvolvimento. Até os 10 anos ele se mantém, né, nessa maturidade. Nessa fase, os gatos às vezes engordam mais do que antes, então a gente precisa intensificar a nossa rotina de brincadeiras. Lembra que talvez ele não procure mais brincar tanto por conta própria, então você estimula ele. E algumas pesquisas dizem que se a gente brinca com o nosso gato 3 vezes por dia, por exemplo, de 10 a 15 minutos, e estimula esse gato a se movimentar, a subir, descer, a correr pela casa, a gente
mantém esse animal no peso ideal e às vezes até perde o peso em excesso que talvez o seu gatinho tenha começado a ganhar. Nessas fases, a gente nunca pode esquecer de ajustar a alimentação. Então, lá na fase de filhote, o seu gatinho vai se alimentar com ração de filhote, sachê de filhote, até os 12 meses, mais ou menos. Depois disso, ele passa para uma ração de adulto, pode ser uma ração de castrado, por exemplo, porque a gente já passou, né, dessa fase da castração, idealmente, né, pelo menos. E aí, nessa fase de gato maduro, algumas marcas até têm uns alimentos mais específicos para esse período da vida do seu gato. Então, você pode ir fazendo essa transição ao longo do desenvolvimento dele. Isso é interessante. E você observa a mudança no comportamento mesmo de alimentação do seu gato, né? O quanto ele come, às vezes como ele pede a comida para você. Pode ser que ele vá ficando mais velho e você note aí alguma diferença no que ele sempre fez. Isso é natural. Vale a observação desse gatinho sempre. Se você nota alguma alteração comportamental ou física, procurar aí o veterinário. A gente intensifica os check-ups do nosso gato nessa época. Então, aquele gato adulto, né, jovem, que de repente ia no veterinário uma vez por ano para fazer uns exames de rotina, aqui a gente já pode diminuir esse intervalo. E o veterinário vai com certeza solicitar exames que ele não fazia antes. Então, avaliar muito mais a questão de pressão arterial, ficar de olho no rim para ver se está tudo bem. A gente pensa no nosso gato mais ou menos como nós pensamos na gente. A partir dos 40 anos, por exemplo, homens e mulheres começam a fazer determinados exames que eles não faziam antes. Não é essa a recomendação médica? E para o nosso gato vai funcionar da mesma maneira. Conforme ele vai passando dessas fases, o veterinário vai incluindo algumas avaliações para que a gente mantenha aí sempre o nosso gato saudável, e se tiver alguma alteração a gente percebe isso antes, bem no comecinho, para começar a tratar de forma mais adequada. Dos 11 aos 14 anos nós já temos um gato sênior. Gatos com mais de 15 anos já são considerados geriatras, seriam aí os gatos realmente idosos. Nessa fase sênior, nessa fase geriatra, a gente já começa a pensar no gato que pode ter alguma dor, então alguma dor crônica de articulação, por exemplo, ou alguma doença crônica que pode acabar se intensificando nessa fase de vida do seu gatinho. É importante aqui a gente sempre pensar, né, no ajuste, no bem-estar do nosso gato. Então, todo aquele enriquecimento que você tem na sua casa, talvez você tenha que fazer mudanças. O seu gato pode não conseguir mais subir em determinados lugares, ele já não é mais tão ativo como ele era antes, e aí você precisa pensar na acessibilidade. Como é que o meu gato vai continuar subindo naquela prateleira que ele tanto gosta, ou naquele nicho que ele sempre dormiu? Você começa a colocar rampas para ele. Então esse animal ele pode já não pular mais por conta de uma dor, mas você facilita esse acesso. A gente não pode se acomodar porque o nosso gato já é mais velho e aí deixar ele, tadinho, ele já tá velhinho, agora ele vai querer dormir bastante, fica lá no cantinho dele. Mas é importante a gente manter as rotinas, manter a consistência, só que de uma forma adaptada para a nova realidade do seu gato. Gatos domiciliados são os gatos que a gente observa que chegam nessa fase de vida. Aquele gatinho que sai de casa, né, que tem acesso à rua no momento em que ele quer, muito provavelmente não vão chegar nessa fase tão avançada da idade. Então, mantenha o seu gato 100% domiciliado e a chance de você ter um gato aí com 16, 17 anos aumenta muito, principalmente se você sempre fez essa observação, esse acompanhamento
e levou o seu gato para o veterinário para fazer rotina, não só quando ele manifestou algum problema específico. Nessa fase, os check-ups vão ter um período ainda mais curto para acontecer, e aí o veterinário vai pensar aí nas características desse gato de 15, 16 anos. Então, importante, né? Não vá deixar o seu gatinho de canto porque ele está mais velho. Sempre adapta. Será que o seu gato de repente não está usando a caixinha de areia? E aí você se pergunta, nossa, mas por que será? Né? Usou a vida inteira e agora não quer mais. Pensa sempre na questão de talvez ele ter alguma dor. Os gatos também têm processos de degeneração, né, de senilidade. Então, assim como o ser humano velhinho pode ter episódios de esquecimento, de ficar um pouco alheio, doenças como o mal de Alzheimer, os nossos gatos também podem ter essas doenças senis. Então, nessa fase, né, do geriatra, do gato idoso, é bacana a gente pensar em suplementação alimentar. Então, de novo, você adapta essa alimentação para essa fase, traz para ele uma ração específica para essa idade, que vai ter características, né, que esse gato precisa, e você pode usar suplementos, tanto para melhorar o sistema nervoso, né, para deixar esse gatinho mais ativo, como vitaminas e minerais que o seu gato pode não absorver mais, né, por conta da idade. A gente vai ter aí uma dificuldade de absorção de nutrientes. Isso é natural, isso é do desenvolvimento. Então a gente inclui tudo isso na rotina do nosso gatinho. Aí você vai falar, putz, Carol, mas agora eu vou ter que dar um comprimido para o meu gato? Ele nunca tomou isso, como é que eu vou fazer agora que ele já é um senhorzinho? Lembra daquela fase de socialização. Então lá no filhotinho você manipulou, você mexeu na boquinha dele, você ensinou ele a ser um pouco mais tolerante a essas questões. Mas eu não peguei essa fase, ou mesmo eu tendo feito, o meu gato mais velho agora já não quer mais aceitar. Então nós vamos pensar em substitutos, em formas de você administrar tudo isso que o seu gato precisa sem estresse. Lembrem que o estresse é um fator muito determinante para o gato. Qualquer situação de estresse pode fazer o seu gato se comportar de maneira diferente e manifestar problemas, e nessa fase vai ser a mesma coisa. A gente tem que suplementar o gatinho? Sim. Nós temos que adaptar a nossa casa, nós temos que dar acessibilidade para o nosso gato? Sim, mas de uma forma que não seja estressante. Então, de uma forma tranquila, com coisas que ele aceite, para que a gente não fique fazendo nada forçado. Um detalhe que é bacana você observar também, às vezes esse gato mais velho, ele começa a vocalizar mais, miar mais, chamar mais. Então, fique atento com isso também, se é só uma mudança de comportamento ou se isso tem um problema associado. Às vezes eles vocalizam mais também por questões de alterações nervosas, né, de degeneração. Então, sempre que você observar a mudança de comportamento do seu gato nessa fase de idoso, leve ele no veterinário, porque a gente vai precisar, com muito cuidado, avaliar se esse gatinho não está manifestando algum problema clínico antes dessa mudança. Vocês gostaram dessas informações? Conhecer aí todas as etapas que o seu gato vai passar ao longo da vida vão facilitar o seu manejo, a sua rotina, tudo aquilo que você tem que pensar, né, nessas fases conforme elas vão acontecendo, para que você sempre mantenha o seu gato com muito bem-estar e a sua família também. Se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta para a gente com relação a essas mudanças, deixa aí nos comentários dos vídeos. Deixe sugestões de temas também para a gente conversar e preparar um material muito interessante para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhe com a comunidade gateira que também precisa aí dessas informações e nos acompanhe nas redes sociais. No nosso canal do YouTube, o Carol Cats,
na nossa página do Facebook, Carol Cats, e no Instagram, @vetcarolcats. Muito obrigada por nos assistir e até o próximo vídeo.